A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Sou o professor Adriano do Aluz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semiadap, sou professor da Escola Dominical, igreja pastoreada pelo pastor Aldimar Carvalho, do município do Amapá, estado do Amapá. Estamos encerrando esse quarto trimestre de 2025, ou seja, a última lição do ano, hoje dia 28 de dezembro. E olha o tema dessa última lição: preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então aqui nós temos ensinos maravilhosos. Peço a você que assista esse vídeo até o final, porque é tremendo essa palavra de Deus nesse dia maravilhoso. O textuário diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Glória a Deus. Olha a questão da verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a nossa introdução desta lição, nós observamos aqui o quê? Que o espírito, a alma, o corpo, eles está bem claro na nossa declaração de fé o quê? O homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Olha só. Então nós vamos concluir enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Olhe a importância que é a santificação para que nós possamos herdar a vida eterna. Isso que nós vamos estar trabalhando hoje com muita propriedade nessa nossa lição. Essa lição está dividida em 3 tópicos, e o primeiro tópico é perseverando a esperança escatológica. Preservando a esperança escatológica. O que é isso? O nosso alvo é celestial. Vejamos bem isso aqui. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida em santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Então nós temos vários textos que a nossa preservação, porque nós temos um alvo celestial, nós vamos preservar na santificação, na doutrina dos apóstolos, nos escritos bíblicos sagrados, sobretudo no que foi enfatizado, na verdade, no Novo Testamento, os ensinos bíblicos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no momento da graça, na dispensação da graça. Nós temos um alvo, que é os céus, a vida eterna com Cristo. Isso que o comentador está chamando a atenção aqui, que o nosso alvo é a eternidade. Veja que o segundo subtópico fala assim: oposição à visão celestial. Olha, nós vamos ler aqui Mateus 4, 8 a 10, para ganhar tempo. Mateus 4, 8 a 10. A palavra do Senhor diz-nos assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Veja o que o comentador está dizendo: oposição à visão celestial. As coisas terrenas, as coisas passageiras, momentâneas, elas trazem oposição à visão celestial. E assim, o diabo, tentando Jesus, ele
trouxe essa perspectiva. Ele transportou Jesus, e transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. A visão mundana, a visão do mundo, os reinos do mundo. O diabo transportou e levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Na verdade, os reinos do mundo não pertenciam ao Satanás, porque o diabo é o pai da mentira. Só que ele coloca coisas na cabeça das pessoas e tentou colocar na cabeça de Jesus Cristo, oferecendo as coisas deste mundo para que Jesus perdesse a visão das coisas celestiais. E disse que daria todo esse reino se Jesus se prostrasse e adorasse o Satanás. Só que Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Somente ao Senhor devemos se prostrar para adorar e não ao Satanás. Se nosso ser, nosso interior estiver em uma vida de consagração, nós tivermos uma vida de consagração, nosso espírito, nossa alma tiver uma vida de consagração, Jesus Cristo, e o Satanás achou de tentar Jesus depois de 40 dias de jejum, né? E aí Jesus estava, sempre teve, né? Mas ele estava com a alma, com o espírito, meu irmão, preparadíssimo. E muito suficiente, que sempre teve, Jesus sempre teve, para enfrentar qualquer adversidade maligna, com a própria palavra de Deus. É isso, ele disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus darás culto. E expulsou Satanás da presença dele. Mas essa visão contraditória, ela é tremenda, porque as coisas do mundo se tornam atrativas aos olhos humanos, né? E estamos em uma perspectiva humana aqui na Terra. Preciso tomar muito cuidado, ter muita leitura da palavra de Deus, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por esse motivo, precisamos estar cada vez mais com os olhares espirituais aguçados às coisas celestiais. Inimigos da cruz de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, aos filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Veja lá. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então está lá em Filipenses 3,19. Era inimigo da cruz de Cristo. Essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo falou muito claro em relação a esse assunto. Porque ele disse: a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Está aqui. O apóstolo Paulo disse que a nossa pátria não é aqui, né? A nossa cidade está nos céus. Glória a Deus. De onde esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu realmente essa chacoalhada. O apóstolo Paulo aos Filipenses descreveu claramente isso, porque nós não podemos esperar, nós não podemos se impressionar com esse sistema mundano. Nós temos que seguir a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui uma mensagem escatológica do porvir, ou seja, da eternidade. Enquanto estamos aqui nesta terra, nós esperamos a promessa da eternidade. Isso que Paulo disse. Tá certo? O nosso segundo tópico da nossa lição de hoje fala perigos de teologias modernas. Olha aí. Um cristianismo secularizado. Vou chamar a atenção para a gente ler Lucas 17, 26 a 30. Lucas 17, 26 a 30. Vamos ler para a gente ganhar tempo. Tá certo? Lucas 17, 26 a 30. O que diz a palavra de Deus? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló,
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu e do céu fogo e enxofre consumiu a todos. Então, seguinte, irmãos, o que é que a palavra de Deus está nos trazendo aqui com muita propriedade é que tomar muito cuidado com o cristianismo secularizado, um cristianismo que está tudo certo, não, do jeito que está indo tudo bem, está tudo tranquilo. Olhe nos dias de Noé. Noé dizia, vai vir um dilúvio. Mas as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam em casamentos, quer dizer, estava tudo normal, estava tudo tranquilo. Para eles, sabe, o pecado era a coisa mais natural, mais tranquila, e encaravam com normalidade, até que chegou um dia em que Deus ordenou a Noé a questão de abrir a arca para os animais entrarem, e depois, quando selou aquela arca ali, veio o dilúvio e tragou a todos. Mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Veja, a mesma coisa, as pessoas compravam, vendiam, casavam, davam esse casamento, a mesma situação. Para eles lá, estava tudo normal. Mas, sabe, estava uma situação de pecado terrível naquele lugar. Quando Ló saiu da cidade, veio uma chuva, né, de enxofre, e o fogo veio e consumiu a todos daquela cidade de Sodoma. Nós sabemos da história dos sodomitas, o que funcionava por ali, não é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado com o secularismo, né? Com tudo normal, está tudo tranquilo, está tudo certo, muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira, e nós não podemos ter uma teologia pública, uma teologia de apadrinhar, de organizar para tudo estar conforme seja a publicidade. Não. Tem que estar tudo de acordo com os escritos da nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Isso é que é a realidade. Olha, cuidado com os falsos discursos. Olha aqui, o segundo subtópico, falsos discursos. Tiago 1:22. Tiago escreve assim, que devemos ler, ter conhecimento da palavra, mas praticar essa palavra para não ficar apenas em falsos discursos. Olha aí, às vezes se prega, se ensina, mas na prática isso está acontecendo? Nós estamos realmente observando esses ensinamentos? É isso que Tiago está chamando a atenção aqui, para não ficar em falsos discursos, ou seja, que isso vá para a nossa vida no cotidiano, que possamos praticar essa palavra de Deus, né? E aí assim ter uma vida santificada. Porque é assim, quando se perde o senso da intimidade, da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. João 3:3. Assim, precisamos ter em mente que a nossa esperança é a vida eterna. Precisamos se purificar a cada dia, porque nós temos uma esperança, glória a Deus, que é a vida eterna. Se a gente perder esse senso do arrebatamento, esse pensamento que Jesus está voltando e que é preciso estar preparado, então as pessoas secularizam, né, o cristianismo. É preciso entender que lá no céu, na verdade, lá não entra pecado. É preciso estar com a vida purificada, né? É isso que o apóstolo João escreve nessa sua primeira epístola. Terceiro subtópico, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Aqui, meus amados irmãos, eu trago aqui a palavra que nós devemos acautelarmos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista e amilenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural. Olha aí, muito cuidado com essa falsa teologia em que aplicam uma teologia diferente, dizendo que não acreditam no arrebatamento da igreja. Muito cuidado com isso, porque veja só que o arrebatamento da igreja está muito associado, e tem muitas passagens bíblicas associando o arrebatamento da igreja com a santificação. Ou seja,
essa uma questão escatológica do arrebatamento nos associa à santificação, ou seja, é preciso entender que a santificação ela é uma realidade, é necessário, e ela é um aspecto da salvação que ela é progressiva na vida do crente. A santificação é um aspecto progressivo, não é? Isso quer dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. É como se fosse o amanhecer do dia. A santificação é como se fosse o amanhecer do dia. Você se acordar às 5h30 da manhã, você pode olhar e daqui a pouco o dia vai clareando, daqui a pouco pronto, é dia perfeito. Né? Então essa é a vereda do justo, é a questão da santificação. Tá? Então é progressivo, vai, daqui a pouco esse irmão, essa irmã está preparado, está santificado, está purificado, e assim Deus tomará para si, né, quando estiver realmente o fruto maduro, tá certo? Na verdade, nós temos que entender o seguinte, essas falsas teologias, buscando uma facilitação, prometendo algo que não conseguem, prometendo um monte de coisa, venha para cá que aqui vai acontecer isso, venha que vai acontecer aquilo, venha que tal, de certas coisas que não está bem amarrado, bem de acordo com a palavra de Deus. Né? Claro que o servo do Senhor é um servo próspero, isso eu entendo, mas eu quero ver o seguinte, o verdadeiro evangelho é arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Está lá em Atos 3,19. Mas essa mensagem do arrependimento é uma mensagem que as pessoas não querem pregar. Elas querem pregar facilidade. Mas dizer que o cidadão precisa se arrepender, precisa cair em si, dar uma volta assim e dizer, olha, realmente eu preciso me arrepender desse pecado, daquele outro pecado, eu preciso melhorar a minha vida espiritual, eu preciso de salvação, não é? Então a mensagem do arrependimento é uma mensagem que as pessoas não querem pregar. Então, é por isso que a Bíblia não pode tentar mudar a Bíblia. Porque quando Pedro pregou desse jeito, aí o Espírito Santo trabalhou e as almas se chegavam aos pés do Senhor, porque era a mensagem genuína da santa e bendita palavra do Senhor, nosso Deus. Né? O nosso terceiro tópico da lição vai falar assim, conservando o espírito, a alma e o corpo, prontos para o retorno de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então aqui Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Paulo apresenta a santificação nesse aspecto aqui, porque está ligado à eternidade. No céu não entra pecado, falei agora há pouco. Se não tivesse a santificação, na verdade, é um processo de consagração e de ausência de pecado. Cada vez mais que a pessoa vai se santificando, ele vai deixando as práticas do mundo. E o pecado vai se saindo da presença daquela pessoa, e aquela pessoa cada vez mais vai se tornando a semelhança mais eficaz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a pessoa está com a vida santificada. Essa pessoa que ele está atrelado a uma questão de uma promessa de uma vida eterna com Cristo. Você concorda comigo? Pois é. Assim nós vamos dando uma continuidade. Olha só o que o apóstolo vai dizendo aqui para frente. Olha, abstende-vos de toda aparência do mal. Olha, na sequência aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Essa aí é a oração do nosso apóstolo lá, né, escrevendo aos 1 Tessalonicenses 5:23. Olha, essa santificação deve ser completa. Quer ver? Olha lá. Consciente de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse 22:11, quem tiver justo, justifique-se ainda mais. Está vendo só? Uma santificação completa
na qual parte alguma do nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, os pensamentos e as intenções. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Está lá em Mateus 5,8, né? Então, tudo em nós deve ser santificado no espírito, na alma e no corpo. Ou seja, nos sentimentos, na parte fenótipa, na parte exterior, na alma, no corpo, né? E no espírito. Tudo santificado, tudo purificado. Ou seja, Deus não vai aqui buscar só um corpo purificado, não só uma alma purificada, mas Ele quer um ser humano purificado. Um ser humano que entenda a sua natureza pecaminosa, mas que cada dia busque, né, essa presença, essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, assistindo grande teólogo, né, Elenay Cabral, na conferência da Escola Dominical que houve aqui em Santana, final de setembro desse ano, 2025, nós tivemos aí uma conferência, e o Elenay Cabral, ele falou exatamente esse aspecto, que nós precisamos cada dia buscar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nós devemos se apegar, que nós devemos estar dispostos a viver conforme essa graça que é dada, que é o favor imerecido, mas é um favor que ele tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido porque, assim, irmãos, irmãs, quando a gente reconhece a graça de Deus na nossa vida, nós vamos entender que essa graça se manifestou por um preço altíssimo nesse mundo. Porque Deus olhou dos altos a baixo e não viu um justo sequer. Porque eu estou falando isso porque eu estou encerrando o trimestre, meus irmãos. Estou encerrando o trimestre, corpo, alma e espírito. Falando exatamente de uma teologia sistemática, antropológica, né, do ser humano. Corpo, alma e espírito. Aqui, meus irmãos, se nós observarmos com clareza a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que o nosso Senhor pagou um preço altíssimo para nós. Mas, uma vez alcançados por esta graça, pois antes éramos ignorantes, nós não tínhamos o conhecimento da palavra, éramos ignorantes a esta palavra. Então essa graça nos alcançou, e quando ela nos alcançou, uma vez ela nos alcançando, nós nos tornamos conhecedores desse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e começamos a entender, o nosso Senhor pagou um preço altíssimo para nos resgatar dos mais terríveis pecados que o ser humano não conseguiria se livrá-los. Se libertar. Sozinho, irmão, nós não iremos a muito longe, mas nós vamos conseguir alcançar a vitória com essa graça, com esse poder maravilhoso. Elenay Cabral, ele enfatizou muito isso, e eu entendi. Olha, nós não merecemos, mas a graça do Senhor nos alcançando, meus irmãos, e nós reconhecendo essa graça maravilhosa, nós vamos chegar em breve na eternidade com nosso corpo, alma e espírito santificados, purificados, para nos encontrarmos lá na eternidade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, né, as nossas próximas jornadas da Escola Bíblica Dominical. Estaremos trabalhando o nosso próximo trimestre sobre a Santíssima Trindade. Não perca o próximo trimestre. Seja um aluno, um professor, um membro assíduo da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe, um feliz ano novo a todos, e assim estaremos nos encontrando no nosso próximo domingo, já na primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2026. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, está mais uma vez trazendo o resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe cada um desses ouvintes, que na verdade se tornem alunos desse canal maravilhoso,
desse canal de comunicação, que se torne aluno, assíduos, porque nos dê graça a cada domingo fazer um resumo desse, para que nossos alunos possam nos acompanhar por meio das redes sociais, por meio dos meios de comunicação que assim o Senhor nos concede. Abençoe cada um deles e aumente a sua fé e que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.